Bradespar é o tema do nosso conteúdo, né? Vamos falar de dividendos, vamos falar também das reservas, da estrutura da companhia, né? Ela que tem ali hoje participação como holding, né? De 100% dos seus ativos na mineradora Vale, né? A gente vai entender informações para você que já investe ou você que está estudando Bradespar para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui dos códigos, né? Temos BRAP4 e também BRAP3, né? Que é importante, as duas elas têm o tag along de 80%, né? Tanto a ação ON e também a ação PN. A BRAP4 paga um pouquinho mais de dividendos, a BRAP3 um pouco menos, porém ela é um pouco mais barata. Então, se optar pela BRAP3, você está pagando um pouco menos. A BRAP4 paga um pouquinho mais na cotação, mas ela paga mais dividendos, né? É importante destacar, a companhia ela não tem alavancagem, ou seja, ela não faz ali investimentos como holding. É uma holding mais passiva, né? Uma holding mais de alocação e recebimento ali de dividendos e também da equivalência patrimonial de Vale. Seguindo aqui, a companhia divulgou o boletim de relações com os investidores, né, no dia 17 de fevereiro. A empresa ela sempre divulga a cada 15 dias, ali ela traz um panorama que tem a participação dela atual, 3,8% nas ações de Vale, né, é o único investimento que ela tem. Então, o que acontecer com Vale, Vale crescendo, Vale caindo, vai refletindo aqui em Bradespar. Importante aqui o valor total dos ativos, 9 bilhões, o caixa líquido aqui equivalentes 286 milhões e o valor líquido, né, que somos os ativos mais o caixa, 9,3 bilhões de reais. Aqui o valor de mercado dela, 6,4 bi, e tem um desconto aqui, 31%, que é o desconto entre a diferença do valor líquido, né, dos ativos, em relação ao valor de mercado. Então aqui está o valor líquido, né, dos ativos em relação ao valor de mercado. Dá um desconto aqui embaixo, 31%, que é o desconto de hold, né? Seguindo aqui, nós temos outra informação muito importante, que é a respeito das reservas, né? A companhia ela tem ali o seu caixa líquido, você observou ali 286 milhões, né? E ela tem as reservas estatutárias, né? Inclusive ela está ali num processo judicial que pode ter uma definição em breve, né, esse ano, e a empresa ela tem uma boa estrutura aqui, o caixa dela como reserva, 3,6 bilhões de reais, que é a reserva estatutária da companhia. Daqui ela pode fazer pagamentos também de dividendos, fazer ali alocações caso seja necessário, né, mas ela é bem conservadora, então ela preserva o caixa dela. Deu uma diminuída, né? A gente observa que estava na faixa de 4 bilhões em 2023, ao final de 2023. A última atualização que nós temos, né, é o último resultado que ela apresentou aqui, na parte contábil, né, dia 30 de setembro, 3,6 bilhões é a reserva atual da companhia, né? É importante a gente entender que as reservas elas têm ali como uma proteção, né? As empresas que têm reserva, elas têm uma saúde financeira maior em relação às demais, né? Elas conseguem preservar o caixa, né, sem fazer grandes investimentos, sem ali uma estratégia definida, e Bradespar é uma delas, é uma holding, né? Ela tem excelentes reservas aí para você entender. Seguindo aqui, nós temos também a projeção dividend yield em 2024 na região de 14%. Para 2025 a projeção está aqui, 13%, né, de dividend yield. Por que é 13%, né? Vai estar caindo aqui a projeção em razão ali da Vale. Então a Vale divulgou inclusive dividendos recentes, mas segundo aqui o mercado, a companhia pode ter uma queda, né, de 1% aí no dividend yield, justamente que a Vale entregando dividendos, a Bradespar recebe e depois ela repassa aos seus acionistas, né? E a projeção por unidade de ação está aqui, R$ 2,40 a empresa deve entregar em 2025. É claro que é uma atualização inicial, né? A depender dos resultados aí de Vale até o segundo trimestre, né? O fechamento do primeiro semestre agora, 2025, pode aumentar os dividendos ou diminuir, né? E vai depender do desempenho de Vale. Então tudo que acontecer de Vale pagando mais dividendos,
Vale crescendo, né? Vale fazendo ali o aumento da equivalência patrimonial, a Bradespar ela vai absorvendo tudo isso e vai refletindo nas suas cotações. Temos também aqui o preço teto estimado, né? R$ 35,00 para a companhia, né? Que pode ser uma opção de investimento. Hoje ela está na região ali dos R$ 17,00, né? A BRAP4. Importante você estar sempre bem informado, né? Antes de tomar a sua decisão. E tem aquela questão, né? Do processo na justiça ali, 1,5 bilhão, tem análises que dizem até 2 bilhões, a gente não sabe ainda ao certo, né? Eu dei uma olhada recentemente, ainda está paralisado, mas a gente não tem acesso aos valores reais ainda e também aos valores atualizados. Como é um processo longo, né? Acaba tendo aquelas atualizações ali de honorários e também de algumas custas, né, do processo judicial. Então, você coloca aí na ponta do seu lápis, né, 1,5 bilhão a 2 bilhões, que é o processo judicial, caso, né, a companhia venha a perder aí, pode ter que fazer esses pagamentos aí conforme a decisão da justiça. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouco dos dividendos, né? A gente observa aqui que a média dos dividendos de Bradespar na região de 16,5%, o atual está aqui, né, 13%, quase 14%. Importante a gente entender, né, a empresa desde 2022 ela vem mantendo 11%, 13%, está mantendo desde 2022 essa média. Em 2021 a gente viu que foi um pouco fora da curva, né? Ela pagou aqui 45% de dividend yield, teve ali um dividendo extraordinário. Então, quando tem esses dividendos extraordinários, a gente lembra que 2021 estava praticamente no auge ali dos ganhos, né, de minério de ferro, próximo a $200, a Vale aumentando a sua lucratividade, crescendo de forma bem exponencial, e a Bradespar acabou absorvendo todo esse crescimento de Vale, por isso que ela pagou aqui os dividendos extraordinários em 2021. As datas de pagamento, inclusive nós temos aqui um provisionado, né, de JCP, está provisionado aqui 21 centavos, que teve Datacom em dezembro agora, dia 19/12, né? Ela não divulgou ainda o pagamento. É bem provável que ela vai fazer igual a Vale, né? Ela vai divulgar novos dividendos e já vai colocar uma data para receber também esses JCP que estão provisionados. Ela paga geralmente aqui no mês de maio e no final do ano, né? Novembro ou dezembro. Então, expectativa nossa, próxima Datacom, expectativa para abril agora, né? Ela divulga os resultados em breve, a gente vai acompanhar também. E logo devemos ter mais uma Datacom, né? Abriu a expectativa, ela paga em maio. E esses proventos aqui provisionados em cima, ela deve anunciar na mesma data ali os pagamentos, né? Então falamos de Bradespar, informações importantes, né? Companhia aí com uma excelente reserva, né, estatutária, 3,6 bilhões de reais, caixa líquido ali próximo a 300 milhões de reais. A empresa está no ritmo de Vale, então Vale crescendo, o Bradespar vai acompanhando, né? Vale destacar que a empresa ela não tem dívida, né? Dívida líquida negativa de Bradespar, ela não faz grandes investimentos, é uma empresa bem conservadora. O foco dela é uma holding, né, de renda passiva, a gente chama de holding passiva porque ela tem essa característica, né, de absorver renda passiva e distribuir aos seus acionistas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!